O que a história de Sansão nos ensina? Sansão, ele era um dos juízes do povo hebreu. A sua mãe não poderia ter filhos, portanto, era uma mulher estéril. Ela e o seu pai recebem a visita de um anjo do Senhor, que diz que ela daria à luz a um menino. Entretanto, durante a gravidez, ela recebe a instrução de não estar próxima a nenhum defunto ou pessoas mortas, a não beber vinho e a não ter seus cabelos ou pelos do seu corpo raspados. Também recebe a orientação de que a criança, de igual modo, não deveria ter seus cabelos raspados ou cortados, nem o pelo do seu corpo. Sansão, ele cresce ungido por Deus, ele cresce com uma força descomunal. Ele era um homem que era capaz de abrir um leão pela boca como se abre um cabrito. E ele tem algumas orientações da parte do Senhor para fazer, e aí começa o grande problema. Sansão, ele é orientado a não se envolver com as mulheres daquela região. Sansão, por mais de uma vez, desobedece, se envolve com aquelas mulheres. Sansão, ele foi orientado a ter um posicionamento em relação àquele povo que estava próximo. Sansão, ele novamente procura ser diplomático quando não era esse posicionamento que havia sido determinado pelo Senhor para que ele tivesse. E Sansão, ele por fim acaba se envolvendo com uma mulher, Dalila, ao qual ele nutria sentimentos por Dalila, mas Dalila de longe não nutria sentimentos por ele e estava ali apenas em busca de uma oportunidade para o entregar para os seus inimigos. Por mais de uma vez, Dalila já lança laços para que ele caísse em armadilhas que ela cria, e Sansão não cai. Mas chega a um ponto que ele acaba por revelar a sua força, a origem da sua força, que era isso que os inimigos queriam saber para poder dominar e subjugá-lo. E esse era um segredo, fazia parte da intimidade que ele tinha com Deus. Ele não deveria revelá-lo a ninguém, nem a ela. E ela tanto insiste que ele acaba por revelar, ou seja, ele, mais uma vez, é vencido. Sansão, ele é um antagonista de uma situação interessante, porque ele era um homem muito forte, mas ele é vencido através do coração. Isso nos mostra que o coração é quem nos governa. Todo o nosso exterior pode ser uma armadura, pode ser forte, mas são as nossas escolhas que vão determinar o nosso futuro. Sansão, ele se entrega àquele relacionamento, mesmo não sendo o relacionamento que ele deveria ter, e fala àquela mulher que ele não deveria falar, que era a sua intimidade com Deus, que era o motivo do seu segredo, da sua força. E ele é capturado, ele é levado cativo para aquele povo e machucam-no, ele se torna escravo, fazem choça, fazem pouco dele, fazem pouco de Deus. E quando ele está em uma determinada situação, num templo onde havia mais de 3.000 pessoas ali abaixo daquele templo, e estão obviamente zombando dele, escarnecendo do que ele era e do que ele ali está, do que ele ali é, sem forças, porque seus cabelos haviam sido raspados e estavam raspados, não é? E ele se lembra do Senhor, e ele
pede ao Senhor que o Senhor lhe dê força. E eu acho que é nesse momento que ele entende que a sua força nunca esteve nos seus cabelos, que a sua força sempre esteve dentro dele. A sua real força sempre esteve no seu coração. E a sua real força era Deus. Não era a sua aparente força, também dada por Deus, mas a sua real força era o Senhor. Que nós não possamos nos esquecer nunca que a nossa real força está dentro de nós. Ela não está em nada do que está em nosso exterior, do que nós tenhamos, ou do que nós sejamos, ou do que nós venhamos a ter. A nossa força está dentro de nós, está em obedecer à vontade de Deus e está em amar a Deus sobre todas as coisas. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.